Ninguém quer admitir que seu país é um tigre de papel, mas no Golfo Pérsico, a fraqueza militar foi criada por eles mesmos. Nas últimas décadas, os países da Arábia Saudita, Catar, Omã, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos têm partido de um pressuposto comum: que, mesmo que o Irã falasse grosso e mesmo que nações como Iêmen ou Síria estivessem em constante colapso, uma grande guerra em todo o Oriente Médio era praticamente impossível no século XXI. Os estados do Golfo podiam contar com os Estados Unidos para resolver problemas sem envolvimento direto, permitindo que Riad, Abu Dhabi, Doha e Dubai focassem em se tornar cidades futuristas. Então, o calendário virou para 2026, não foi? E na falta de uma maneira melhor de descrever, bem, tudo foi por água abaixo. Diversos países da América Latina, Indo-Pacífico e Europa tiveram um choque de realidade neste ano. Enquanto outros países perceberam erros em suas suposições sobre segurança, os estados do Golfo viram que estavam construindo um mundo de fantasia. Essa fantasia não sobreviveu ao primeiro contato com a realidade geopolítica, e agora os estados do Golfo estão considerando a possibilidade muito real de que terão que responder. Suas forças armadas precisarão ser reativados e adaptados para uma era moderna, onde a guerra aberta ainda é possível. As fábricas precisarão ser readequadas, convertidas e ampliadas para lidar com o fato de que quantidade de armas importa mais que sofisticação. Precisam reavaliar antigas amizades, buscar novos parceiros internacionais e considerar ameaças vindas não só do Irã ou Israel, mas também entre si. Volte no tempo para o final de janeiro de 2026, ou como a indústria vai chamar, há várias décadas em termos históricos, e os estados do Golfo estavam claramente em ascensão. Transbordando de dinheiro arrecadado com a extração de petróleo e gás, a região já havia decidido, em grande parte, direcionar esses recursos para fundos soberanos gigantescos, transformando-se em protagonistas globais nos setores de turismo, transporte, logística, negócios e mídia, entre outros. Eles construíram monumentos gigantescos para sua própria ambição. Desde o Burj Khalifa de Dubai até o projeto fantástico saudita chamado NEOM, e canalizaram centenas de bilhões de dólares em investimentos para projetos e empresas ao redor do mundo. Eles eram parceiros preferenciais dos Estados Unidos, China, Rússia, Japão e União Europeia simultaneamente, estabelecendo relações variadas e lucrativas pelo mundo em desenvolvimento. Melhor ainda, para os estados do Golfo, seus líderes superaram os impulsos mais fantasiosos dos primeiros anos. Megaprojetos como o NEOM estavam sendo reduzidos em favor de investimentos mais realistas e úteis na indústria global. Os gestores dos fundos soberanos haviam aceitado o fato de que não tinham realmente encontrado uma fonte inesgotável de dinheiro e estavam começando a ficar muito mais espertos sobre o que gastavam, quando e onde gastavam. Apesar de uma guerra regional parecer impossível, os estados do Golfo se aproximavam de intensa competição geopolítica. Os Emirados colaboravam com países influentes como Israel, Marrocos, Etiópia e outros para manipular conflitos por procuração em um jogo global sombrio, enquanto Arábia Saudita, Turquia, Egito, Paquistão e outros se uniriam para tentar se opor. Mesmo durante a violência na região, como a breve tomada separatista do Iêmen, apoiada pelos Emirados, rapidamente revertida por rivais apoiados pela Arábia Saudita, ou o ousado ataque de Israel ao Hamas em 2025, a liderança política no Catar, tudo isso fazia parte de uma dinâmica muito maior que existia na época. Ricos e poderosos países do Oriente Médio entravam numa nova era de competição regional, marcada por diplomacia, inovação e rivalidades indiretas. Uma verdadeira guerra fria, em que todos sabiam que um conflito direto em seus territórios não seria lucrativo. Mas o princípio central da geopolítica dos estados do Golfo era mais frágil do que pareciam perceber. Em Riad, em Doha, em Mascate e especialmente em Abu Dhabi, líderes soberanos prometiam ao seu povo que, não importava o que acontecesse no restante do Oriente Médio, esses países estavam seguros. Na verdade, eles eram tão seguros que pessoas de todo o mundo deveriam se mudar, trazer suas famílias e seus interesses financeiros para aproveitar ao máximo um ambiente que não poderiam encontrar em nenhum outro lugar.
Dentro dessa suposição, havia também outra suposição, de que os estados do Golfo haviam conquistado algum grau de controle. Potências estrangeiras com interesses no Golfo, especialmente os Estados Unidos, não teriam razões ou incentivos estratégicos para arriscar a região. O caos, além de suas fronteiras, nos estados instáveis do Oriente Médio e além, poderia ser contido. E quanto ao Irã, bem, era uma teocracia moribunda, um estado pária e falido, sem nada e sem nada a fazer, além de suportar um colapso lento e inevitável. Olhando para trás, eles não poderiam estar mais errados. Quando ficou claro que os Estados Unidos estavam buscando realizar uma ação direta, em grande escala, contra o regime iraniano, os estados do Golfo responderam com medo, ansiedade e alertas urgentes sobre a destruição que se seguiria caso os Estados Unidos fizessem o que pareciam ansiosos para fazer. A Casa Branca ignorou esses alertas e parecia não compreender a quase certeza de uma resposta regional do Irã contra os estados do Golfo e a rota marítima crítica do Estreito de Hormuz. O cálculo dos estados do Golfo de que o lucro e a estabilidade prevaleceriam sobre incentivos para a guerra ruiu sob pressão, com resultados devastadores. Durante a retaliação do Irã, a região sofreu ataques considerados antes impossíveis. Os iranianos atacavam os Emirados, onde guardavam seu dinheiro, o Catar, onde aliados regionais tinham abrigo seguro, e Omã, uma das nações mais neutras do mundo. Atacaram alvos como o oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita, principal rota para exportação de petróleo fora do Estreito de Hormuz, e Ras Laffan, no Catar, responsável por 1/5 da produção mundial de gás natural liquefeito. Eles chegaram a atacar cidades dos Emirados diretamente, destruindo a ilusão de segurança que os Emirados haviam cultivado por tanto tempo. O pior é que a proteção dos Estados Unidos foi bem menor que o anunciado. Bases americanas na região foram devastadas. Os sistemas de defesa aérea fabricados pelos americanos ficaram criticamente sem interceptadores. Em certos momentos, parecia que as necessidades dos estados do Golfo nem sequer eram levadas em consideração. Mas, embora os acontecimentos de 2026 tenham sido chocantes para o Golfo Pérsico, esses últimos meses também foram profundamente educativos. E, para seu crédito, já está claro que os estados do Golfo estão começando a aprender algumas lições. Reuters e Wall Street Journal informaram que Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita realizaram ataques secretos e diretos de retaliação contra o Irã no auge do conflito, sendo a primeira vez conhecida que esses países agiram militarmente contra o Irã. Kuwait e Bahrein reativaram seus serviços de segurança interna e interceptaram e desmantelaram células apoiadas pelo Irã em seus territórios. A Arábia Saudita chegou a realizar ataques contra mísseis de grupos aliados do Irã em solo iraquiano. Diante da falta de interceptores de defesa aérea, recorreram à Ucrânia e Abu Dhabi, Riad e Doha firmaram acordos de defesa de 10 anos com Kiev ou receberam centenas de especialistas ucranianos em defesa aérea no Golfo. Os Emirados aceitaram apoio militar direto e aprofundaram sua relação de defesa com Israel antes de concordar com o que em breve se tornará uma parceria estratégica abrangente com a Índia. A Arábia Saudita aceitou 8.000 soldados de seu aliado Paquistão, junto com esquadrões de caças e drones, e fontes paquistanesas sugerem que, com o tempo, esse contingente pode chegar a 80.000 Yilabossinkuds. Então, a suposição que os estados do Golfo haviam feito se provou catastroficamente incorreta, e essas nações pagaram o preço tanto em sangue quanto em petróleo. Mas seus erros estratégicos foram seguidos eventualmente por uma adaptação estratégica. O Golfo reconheceu seus problemas e vulnerabilidades, tomando medidas para identificar e implementar as soluções necessárias. Ainda mais importante, os primeiros sinais e indícios da região sugerem que os estados do Golfo entendem que têm duas opções. Ou resolvem problemas urgentes e depois voltam a enfiar a cabeça na areia, ou assumem uma missão maior para evitar que isso se repita. Do Kuwait ao norte até Omã ao sul, todos os estados do Golfo parecem optar pela segunda alternativa. Chegou a hora de cada um construir uma força militar de alto nível. Problemas crônicos. Ao analisarmos a remilitarização dos estados do Golfo, é importante destacar que eles não formam um bloco monolítico. Já mencionamos algumas das linhas divisórias mais importantes que fraturam a região, desde a rivalidade entre a Arábia Saudita e os Emirados até a neutralidade estratégica de Omã
e o status importante, mas altamente controverso, do Catar como uma espécie de ovelha negra geopolítica. Mas, quando se trata de defesa nacional, os estados do Golfo têm seguido basicamente o mesmo caminho nas últimas décadas. Bases e equipamentos estrangeiros em seu território e arsenais, além de forças armadas projetadas partindo do pressuposto de que não precisariam lutar de verdade. Apesar das diferenças entre as forças armadas de cada estado do Golfo, todas são basicamente peças de exibição, como uma enorme espada medieval feita para pendurar na parede, mas inútil até para cortar uma melancia por diversão no parque perto de casa. Todas contam com equipamentos de combate de alta tecnologia, incluindo caças avançados de Washington e Paris, além de tanques e artilharia enviados de Londres a Seul. Todas elas são muito boas em desfiles e patrulhamento, e todas elas, no papel, são muito mais sofisticadas do que seus rivais no Iraque, no Iêmen ou até mesmo no Irã. Cada uma delas mantém unidades que são realmente muito boas no que fazem, seja as unidades de assalto sauditas, que ganharam experiência no Iêmen, soldados das forças especiais dos Emirados com histórico na Líbia e no Sudão, ou operadores dedicados de defesa aérea que conseguem lidar de forma confiável com eventuais ataques de drones fora de controle. No geral, porém, elas ganharam a reputação de serem basicamente forças armadas de fachada, de várias maneiras ao mesmo tempo. Algumas investiram em mais equipamentos militares do que possuem tropas para operar, enquanto outras compraram itens claramente redundantes. A estrutura das suas forças é totalmente convencional, com um exército padrão, força aérea padrão e marinha padrão, apesar dos desafios e vantagens geográficas únicas que um aparato militar aparentemente normal terá dificuldade em lidar. Eles são conhecidos mundialmente por tropas mal disciplinadas e com julgamento duvidoso, lutando para preencher as forças armadas e convencer os cidadãos a ver o serviço militar como mais que busca de prestígio. Eles são muito inexperientes em grandes conflitos, o que parece bom até não ser mais, e em geral recusaram-se a criar seu complexo militar industrial. Em setembro passado, Warfronts dedicou um episódio inteiro à questão de por que e como as forças armadas da Arábia Saudita conseguem ser tão ruins. Apesar de parecerem desorganizados, o estado precário dos exércitos do Golfo não é acidental. Eles são assim por projeto, porque em épocas mais pacíficas, esse formato tinha um propósito. Internamente, os estados do Golfo mantêm seus exércitos relativamente fracos e desorganizados para garantir que os militares não possam representar uma ameaça às famílias reais dinásticas que governam grande parte da região. Seus exércitos servem como sinal de cada capital para as outras nas relações entre si. Ninguém aqui pretende lutar, então vamos evitar uma corrida armamentista boba, quando todos nós poderíamos estar lucrando juntos. Para seus adversários, as forças armadas do Golfo serviam como dissuasão. Seria uma má decisão, ao menos na teoria, o exército defasado do Irã desafiar diretamente os estados do Golfo, que têm superioridade aérea e defesas antiaéreas americanas. Para os aliados, os estados do Golfo mostravam que não dependiam só de proteção externa, mas faziam parcerias com as forças armadas estrangeiras que decidiram se instalar em seu território. Mais importante de tudo era a mensagem que os estados do Golfo estavam enviando para seus respectivos fornecedores de armas, e especialmente para os Estados Unidos. Quando uma nação adquire, digamos, um caça F-16, ela não está apenas comprando o avião. Na verdade, ela está adquirindo uma plataforma que deve permanecer em serviço por décadas. Isso significa que eles estão comprando acesso a um fluxo constante de peças de reposição e atualizações de software. Além disso, vagas garantidas para seus pilotos e equipes de solo em programas de treinamento no exterior. Também fica entre as primeiras opções quando há pacotes de modernização disponíveis. Eles estão comprando uma parceria e estão sinalizando para a nação do outro lado desse relacionamento que podem ser confiáveis como aliados estratégicos pelas próximas várias décadas. Um país que depende de armas americanas não pode contrariar demais os objetivos estratégicos dos Estados Unidos sem arriscar suas próprias forças armadas. Por esse motivo, os estados do Golfo têm se concentrado em fortalecer suas forças armadas, e especialmente em comprar equipamentos como uma forma de súplica para que seus parceiros estrangeiros possam testemunhar. O exército saudita, por exemplo, utiliza 4 diferentes sistemas de lançamento múltiplo de foguetes em seu arsenal. Um dos Estados Unidos, um da Rússia, um da Coreia do Sul e um do Brasil.
Isso não ocorre porque a Arábia Saudita precise de 4 tipos de lançadores de foguetes. Na verdade, isso torna o exército saudita muito menos eficiente. O objetivo de Riad nunca foi se destacar no lançamento de foguetes em grandes conflitos. Em vez disso, o objetivo era prometer aos Estados Unidos, à Rússia, à Coreia do Sul e ao Brasil, todos ao mesmo tempo, que a Arábia Saudita é um parceiro confiável que nunca vai sair muito dos trilhos. Cada um dos outros estados do Golfo faz basicamente a mesma coisa, comprando armas pelo seu valor geopolítico em vez do seu valor tático. Depois, eles tornam o acordo mais atraente ao comprar além do necessário por preços nada competitivos. Todo esse gasto militar, mesmo somado, ainda é apenas uma parte da estratégia diplomática dos estados do Golfo. Eles adotam abordagem parecida em outras áreas, como investidores que aproveitam oportunidades onde elas surgem, exportadores de energia ou buscando protagonismo global na cultura e esportes. Porém, como vimos, usar essa abordagem com equipamentos militares é bem mais arriscado do que nas finanças internacionais. Mesmo que precisem de um exército funcional, os estados do Golfo sempre seriam vulneráveis. Isso não surpreendeu os próprios estados do Golfo, mesmo antes do conflito no Oriente Médio. A única surpresa foi que alguém realmente desafiou seu blefe. Vamos falar da resposta do Golfo em breve, mas antes, uma pausa para apresentar nosso novo site de assinantes, frontes.co, nosso canal para todas as histórias. Não temos espaço para cobrir tudo como merece aqui no canal principal. No site, podemos nos aprofundar muito mais e ser bem mais nerds do que jamais seríamos no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Recentemente, publicamos 2 artigos sobre o instável cessar-fogo do Irã. Um analisando seu impacto no Oriente Médio e outro sobre a eficácia da pressão econômica de Washington. Recentemente, publicamos um episódio sobre se os países do Golfo conseguiriam se defender sem os Estados Unidos e outro sobre o papel oculto do tráfico de drogas no Oriente Médio. Não é que a gente só cubra o Irã, estamos mencionando isso porque este é um vídeo sobre o Irã. Temos muitos conteúdos sobre Ucrânia, Sudão, Sahel, Europa e outros lugares. Sem falar nos conflitos menores que o mundo costuma deixar de lado, uma assinatura é apenas $5 mensais ou 50 por ano. Isso é frontes.co. Veja lá, agora vamos voltar ao Golfo. O próximo passo dos estados do Golfo é óbvio. Riad destaca que todos esses países enfrentam uma ameaça iraniana muito mais séria do que pensavam e perceberam isso da pior forma. Que o parceiro internacional em quem escolheram confiar, no pior cenário, ficou aquém das expectativas anteriores. Para enfrentar esses desafios, essas nações devem assumir a responsabilidade pela própria defesa, mesmo que já devessem ter feito isso desde o início. Os estados do Golfo cometeram muitos erros de segurança ao longo dos anos, mas não há justificativa para deixar os problemas crescerem após serem compreendidos. As decisões dos estados do Golfo serão guiadas pelos desafios estratégicos que enfrentam, especialmente em relação ao principal antagonista do Oriente Médio hoje, o Irã. Apesar das rivalidades históricas entre os estados do Golfo, Israel e outros países do Oriente Médio ou do mundo, o Irã é a ameaça mais iminente. Só o Irã tem atacado alvos energéticos críticos, ameaçado infraestrutura de dessalinização e telecomunicações e criado aliados regionais por procuração capazes de atacar o Golfo. Do norte, nos esconderijos de milícias no Iraque, e do sul, no Iêmen, controlado pelos Houthis. O primeiro problema dos estados do Golfo com o Irã e aliados é a ameaça de bombardeio aéreo de longo alcance. Agora, está óbvio que o Irã possui a capacidade de usar drones kamikaze de ataque unidirecional, mísseis de cruzeiros subsônicos e mísseis balísticos de alta trajetória em bombardeios coordenados. Esses ataques são projetados para sobrecarregar as defesas aéreas localizadas, forçando as baterias de defesa a disparar interceptadores e derrubar as ameaças que se aproximam, apesar do fato de que essas ameaças chegam mais rápido do que os interceptadores podem ser recarregados. Sistemas baseados em interceptadores sobrecarregados, como o Patriot americano, a Domo de Ferro israelense ou o Cheong-2 sul-coreano e alguns drones ou mísseis, inevitavelmente vão conseguir passar. Ainda pior,
o Irã demonstrou que é capaz de atacar de várias direções, ao mesmo tempo com a ajuda de seus aliados, e fazer seus drones voarem baixo e devagar sobre o terreno, tornando-os mais difíceis de serem detectados com antecedência. Por fim, mesmo com a interceptação dos mísseis e drones do Irã, os estados do Golfo ainda estão no lado perdedor desse desequilíbrio de custos. A maioria dos drones iranianos é barata de produzir, custando dezenas de milhares de dólares, enquanto um míssil Patriot interceptador custa cerca de 4 milhões de dólares, sem incluir manutenção e suporte para clientes estrangeiros. O segundo desafio é o Estreito de Hormuz, e a questão mais ampla da segurança marítima no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã. O Irã mostrou capacidade de fechar o Estreito de Hormuz durante o conflito, não só usando força contra navios. O Irã alterou o cálculo de risco das empresas de transporte marítimo e, principalmente, de seus seguradores ao decidirem se permitem ou não a aproximação de seus navios. Assim, a maioria dos navios presentes no Estreito de Hormuz, no início da Operação Fúria Épica dos Estados Unidos, ainda permanece lá, pelo menos até o momento em que escrevo. Não basta para uma potência marítima como os Estados Unidos dizer a esses navios para tentarem furar o bloqueio e prometer que os Estados Unidos e seus aliados tentarão dar cobertura para que o risco para cada navio individual possa ser reduzido. A simples ideia de que um navio possa ser atacado por uma força militar nacional organizada já é suficiente para criar uma sensação de risco intoleravelmente alto para as seguradoras e seus clientes. O Irã não representa ameaça marítima convencional. O país viu a grande maioria de sua marinha propriamente dita ser destruída ao longo deste conflito, com a maioria desses navios nem sequer chegando a contribuir de forma significativa para o esforço de guerra antes de serem afundados ou incapacitados. Em vez disso, o Irã criou uma ameaça persistente de ataque no estreito por meio do uso simultâneo de 3 tipos de armas ofensivas. Primeiro, mísseis iranianos, drones e até fogo de artilharia a partir da costa representam um risco terrestre para o tráfego marítimo, o que significa que os navios mercantes basicamente são obrigados a aceitar a ideia de que o Irã vai ficar atirando contra eles até que alcancem águas mais seguras. Em segundo lugar, o Irã possui centenas ou até milhares de pequenas lanchas rápidas, capazes de atacar em pequenos grupos, realizar operações de negação aérea em grandes grupos ou até mesmo atacar e tentar abordar navios a partir de uma única embarcação. Essas lanchas são difíceis de detectar em tempo real e ainda mais de interceptar sem recursos previamente posicionados. Em terceiro lugar, essas lanchas rápidas podem lançar minas navais no estreito e arredores, e poucas minas já criam risco intolerável capaz de paralisar o transporte marítimo regional. O ideal é que futuramente os estados do Golfo deixem a postura apenas defensiva e adotem uma de dissuasão. Em essência, isso significa desenvolver as capacidades necessárias para garantir de forma crível que poderiam retaliar contra o Irã e seus interesses de maneira tão contundente e confiável que o Irã nem sequer cogitaria um ataque em primeiro lugar. Por todos os motivos que já explicamos, os estados do Golfo sinalizaram involuntariamente ao Irã que eram alvos fáceis. Se o Irã estivesse em uma situação em que precisasse dissuadir atacantes como os Estados Unidos e Israel, os estados do Golfo estão mais próximos do Irã do que Israel ou a maioria dos alvos dos Estados Unidos e carecem de expertise e disposição para participar de uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel e se proteger proativamente nesse cenário. Nos próximos anos e décadas, os estados do Golfo terão que demonstrar que levam a sério a ameaça que representam ao Irã, independentemente de parceria com os Estados Unidos. Isso envolve criar capacidade de ataque de longo alcance, forças de reação rápida, infraestrutura aérea e ferramentas para demonstrar possibilidade de retaliação militar, se preciso. Mas isso também exigirá mudar a percepção de um grupo de nações do Golfo que antes evitava conflitos abertos para uma força multinacional disposta a se envolver diretamente. Atualmente, o Irã é a ameaça imediata que os estados do Golfo precisam enfrentar. Se essas nações vão se remilitarizar, também precisarão se preparar para outras eventualidades. No sul, os Houthis do Iêmen seguem como ameaça regional,
apesar de conflitos internos e da busca por se firmar como alternativa ao governo reconhecido. No norte, o Iraque abriga várias milícias apoiadas pelo Irã, que podem não manter alinhamento estratégico com Teherã e ainda ameaçar os estados do Golfo, mesmo após o Irã ser dissuadido. Além disso, o Iraque tem sido perpetuamente instável nas últimas 2 décadas ou mais, o que significa que os estados do Golfo fariam bem em considerar a possibilidade de que o Iraque possa, um dia, representar uma ameaça significativa. O Golfo de Aden e áreas próximas à Somália sofrem com pirataria. Apesar de distantes do Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, do outro lado da Arábia Saudita, integra as rotas navais globais vitais para os estados do Golfo. Por fim, há a ameaça de longo prazo que os próprios estados do Golfo representam entre si, com novas linhas de falha surgindo. A rivalidade entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos é conhecida, e com os Emirados saindo da OPEP, se aproximando de Israel e tomando decisões ousadas, é improvável que Riad e Abu Dhabi se reconciliem em breve. Israel foi a nação que realizou o ataque aéreo contra o Catar no ano passado, mostrando que os laços dos Emirados com Jerusalém também ameaçarão a segurança local. O Catar também ainda não faz uma década que foi bloqueado pelo resto do Golfo e certamente entende que pode se encontrar isolado estrategicamente mais uma vez. Amman tem sido um ator orgulhosamente neutro no Oriente Médio há décadas, mas agora está sendo forçada a considerar a possibilidade de que precise fortalecer seu poder militar para fazer valer e proteger sua neutralidade. O Kuwait, além de lidar com seu tamanho reduzido, corre alto risco de ataque por forças terrestres iraquianas, iranianas ou grupos armados que atuam em território iraquiano ou iraniano. E o Bahrein depende em parte da presença da Quinta Frota dos Estados Unidos, tanto por razões econômicas quanto por sua própria segurança. Por todas essas razões, as abordagens dos estados do Golfo vão acabar tendo que divergir, mesmo que eles possam escolher seguir caminhos semelhantes para o rearmamento ou até colaborar entre si em algumas áreas. Fortalecendo-se. Felizmente para os estados do Golfo, nenhum dos desafios de segurança é intransponível, mas devido às circunstâncias e limitações específicas desses países, escolher um caminho será um processo em 2 etapas. O primeiro passo é a parte relativamente fácil: identificar a solução certa no papel para lidar com cada uma das ameaças que eles terão que enfrentar. O segundo passo, um pouco mais difícil: tentar modificar essas soluções para que os estados do Golfo, especificamente, sejam capazes de implementá-las. Então, primeiro, vamos abordar o passo 1 e identificar as soluções antes de lidarmos com o passo 2 e adaptá-las a todos os problemas específicos que os estados do Golfo terão que acomodar. Começando com a defesa do seu espaço aéreo, os estados do Golfo precisarão assumir a própria proteção. Os últimos meses mostraram como são necessárias muitas defesas aéreas para proteger bases dos Estados Unidos, instalações energéticas do Golfo e outros alvos importantes. Ainda assim, as defesas aéreas nem sempre foram suficientes. Antes da Operação Fúria Épica, imagens de satélite mostraram dezenas de lançadores Patriot em bases aéreas na Arábia Saudita, Jordânia e Catar. Eram lançadores americanos, mas simbolizam a densidade de defesas aéreas que os estados do Golfo devem replicar. Isso envolve usar equipamentos controlados por eles, operados por suas tropas e posicionados onde acharem mais importante. Isso provavelmente implica buscar outros sistemas de defesa aérea além dos Estados Unidos, ao menos em parte. Demora muito para montar uma bateria de mísseis Patriot, ainda mais para suprir os grandes pedidos que países do Golfo fariam de uma vez. O reabastecimento de todos os interceptores usados este ano pode demorar ainda mais. Aumentar os estoques estratégicos existentes para novos patamares e depois avançar o suficiente na lista de clientes de exportação que estão esperando. Então, os pedidos do Golfo feitos em 2026 finalmente seriam os próximos da lista. O restante do mundo conta com alternativas como o SAM-PT, França e Itália, o IRIS-T, Alemanha, além do Domo de Ferro e Arrow 3, Israel, o Chang'e 2, pela Coreia do Sul, e os sistemas SED-9 e SED-22 da China. Esses sistemas têm desvantagens práticas, como histórico limitado em conflitos, produção lenta, controles rígidos de exportação ou barreiras geopolíticas.
Não deveriam misturar sistemas diferentes e aumentar requisitos de treinamento e logística se pudessem garantir pedidos maiores de um tipo confiável. Há opções para que cada estado do Golfo busque sistemas distintos, sem todos aguardarem o mesmo produto. Os Emirados Árabes Unidos demonstram interesse em equipamentos israelenses, tendo aceitado o sistema Domo de Ferro no auge do conflito recente. Já a Arábia Saudita usa sistemas sul-coreanos e abriga forças paquistanesas que empregam uma alternativa chinesa. Nem os estados do Golfo precisam se limitar a soluções tradicionais de defesa aérea. Capitais do Golfo firmaram acordos de defesa de longo prazo com a Ucrânia, onde drones interceptores provaram ser uma alternativa eficiente e de baixo custo no campo de batalha. No curto prazo, estados do Golfo podem importar drones interceptores ucranianos e usar a experiência ucraniana para treinar suas forças, especialmente após o fim da invasão russa. A longo prazo, o Golfo faria bem em estabelecer suas próprias linhas de produção, especialmente para construir tecnologias como drones interceptores, já que, considerando tudo, eles são mais fáceis de produzir em grande escala do que muitos outros tipos de equipamentos militares. Também são relevantes os sistemas de energia dirigida, como laser e micro-ondas, que vários estados do Golfo buscam adquirir rapidamente. Apesar de não terem conhecimento industrial para criar armas de energia dirigida, esses países podem investir em projetos já existentes nessa área, colaborando com forças armadas estrangeiras ou adquirindo startups promissoras do setor privado. Estados do Golfo têm outro motivo para buscar armas a laser rapidamente. Essas armas são mais difíceis de usar em clima nublado, chuvoso ou com neblina, mas esses padrões raramente ocorrem nos estados do Golfo. O dia típico no Golfo tem condições ideais para esse tipo de arma. Porém, além de adquirir novas armas, os estados do Golfo devem decidir onde alocá-las. A recente conduta do Irã em guerra mostrou que Teherã está disposto a atacar alvos além do Estreito de Hormuz, como portos emiradenses de Fujairah, o oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita até um terminal no Mar Vermelho ou vários alvos em Omã. Esses pontos são especialmente importantes para proteger, porque caso o Irã realmente bloqueie o estreito, eles são as únicas opções para os estados do Golfo continuarem exportando. Eles também terão que identificar as refinarias, as instalações petroquímicas, os terminais de exportação e outras infraestruturas que mais desejam proteger, e precisarão adotar uma abordagem maximalista de defesa aérea nessas áreas. Mais sistemas de defesa aérea exigem mais soldados treinados, aumentando as demandas de recrutamento e treinamento nos estados do Golfo. Por fim, a região se beneficiaria muito ao estabelecer melhores capacidades de monitoramento e vigilância, especialmente no vasto interior da Arábia Saudita, onde drones tanto do Iêmen quanto do Iraque podem se esconder sem serem detectados antes de se aproximarem de seus alvos. Por causa tanto de sua localização quanto da extensão do território que precisa ser monitorado, é provável que a Arábia Saudita assuma a liderança na vigilância estática. É provável que outros estados do Golfo queiram criar protocolos confiáveis para compartilhar informações e acompanhar ameaças detectadas pelos sauditas. Kuwait e Omã, por fazerem fronteira com Iraque e Iêmen, podem buscar desenvolver capacidades próprias ou aderir à rede de monitoramento liderada pela Arábia Saudita. Depois, há a questão da segurança marítima, pois os estados do Golfo não conseguem projetar poder significativo nem dentro do próprio Golfo. Essas 6 nações possuem juntas apenas 9 fragatas navais, a maioria operada pela Arábia Saudita. Eles têm 31 corvetas, alguns caça-minas e embarcações de ataque rápido, mas não possuem submarinos. Em vez disso, eles têm dependido principalmente dos Estados Unidos, além da suposição de que, se o estreito fosse fechado, as marinhas do mundo todo agiriam imediatamente para resolver o problema em benefício próprio. Agora que se comprovou a ineficácia da abordagem marítima das nações do Golfo, ficou evidente que há problemas demais para resolver em poucos anos. Navios levam muito tempo para serem construídos, e não há capacidade excedente de construção naval militar no mundo. Os estados do Golfo podem, em vez disso, focar na reformulação de curto prazo de suas táticas e de sua estratégia, enquanto expandem suas frotas com o tempo. Muitas marinhas do Golfo carecem de pessoal para operar seus navios, então um recrutamento eficaz e amplo
poderia ao menos amenizar seus problemas. Mas os estados do Golfo têm dinheiro para superar concorrentes e adquirir navios que estão sendo desativados por forças armadas modernas na Europa, América do Norte e em outros lugares. Esses navios viriam com muitas deficiências, além de bastante desgaste, mas é mais fácil e rápido reformar os sistemas de armas e eletrônicos a bordo do que construir estaleiros inteiros do zero. Os estados do Golfo estão em posição de colocar navios e marinheiros no mar por qualquer meio necessário, a fim de construir uma presença marítima suficientemente substancial para, pelo menos, se tornarem relevantes caso o estreito seja fechado novamente. Como o Irã já mostrou, fechar o estreito é mais sobre percepção de risco do que destruir navios tentando atravessar. Assim, cabe aos estados do Golfo responder diretamente a esse desafio e demonstrar que podem minimizar o risco para o tráfego marítimo. Parte dessa demonstração ocorrerá no mar, com treinamentos e exercícios navais em larga escala contra ameaças de drones e mísseis, além de demonstrar a capacidade de interceptar barcos rápidos. Capacidades aéreas também são importantes. Adquirir aeronaves de patrulha marítima e, se possível, meios de vigilância baseados no espaço para monitorar a costa e identificar ameaças que exijam resposta. Os estados do Golfo podem investir em equipamentos estáticos para detectar a colocação de minas ou outras operações submarinas, proteger cabos submarinos sensíveis e monitorar a extração de energia offshore. Em tempos de paz, os estados do Golfo podem realizar patrulhamento proativo ou agressivo, mostrando presença em todo o Golfo Pérsico e no Golfo de Omã. Gerenciar riscos é gerenciar percepções, e o melhor que as marinhas do Golfo podem fazer é manter-se sempre visíveis, ativas e demonstrando capacidade de responder rapidamente a ameaças identificadas. Eles também podem escolher uma ação que agora deixaria a maioria dos líderes do Golfo desconfortáveis: assumir de forma proativa e unilateral o controle do estreito, independentemente da opinião do Irã. O ideal seria que os estados do Golfo superassem divisões internas e formassem uma coalizão marítima, mesmo que fosse projetada de uma forma que só pedisse a eles para se comprometerem a alinhar-se em relação à segurança marítima, assumindo que os membros da coalizão acabarão discutindo sobre outros problemas eventualmente. Se esse acordo for possível, o momento é agora, após todos os estados do Golfo serem lembrados de que o Irã é um perigo para todos. Este é o momento ideal para convencer os estados do Golfo a colaborar pelo interesse coletivo e reivindicar o estreito, enquanto o Irã ainda se recupera da destruição de sua marinha. Embora seja difícil para o Irã reconstruir suas forças no futuro, ainda não dá para saber como será a marinha iraniana em 1 ou 2 décadas. No caso de um acordo de paz, um armistício, um cessar-fogo indefinido ou alguma outra resolução para o conflito atual, a melhor aposta dos estados do Golfo é assumir o controle o mais rápido possível e eliminar a oportunidade de o Irã reconstruir sua força. Eles podem provocar um incidente internacional, mas o controle do estreito provavelmente vale esse preço. E, finalmente, há a necessidade de desenvolver um meio de dissuasão mais substancial contra o Irã. Isso não é porque qualquer um dos estados do Golfo queira um retorno ao conflito aberto, mas porque, às vezes, a melhor maneira de evitar que alguém te ataque é garantir que essa pessoa saiba que você pode revidar. A Arábia Saudita e os Emirados já demonstraram que entendem o valor de ataques retaliatórios contra o Irã, mas sua retaliação estava na esteira de uma campanha americana e israelense muito maior. Se os estados do Golfo quiserem dissuasão independente, precisam montar arsenais próprios de armas de longo alcance e forças aéreas capazes de atacar Irã, Iraque, Iêmen ou até uns aos outros, sem ajuda externa. Os estados do Golfo podem, de certa forma, agir como o Irã, reunindo mísseis balísticos, drones de longo alcance e outras armas capazes de atravessar o estreito e atingir alvos. A Arábia Saudita, por exemplo, já acumula mísseis balísticos em pelo menos 4 e provavelmente 5 bases, e dizem que está produzindo seus próprios mísseis em solo saudita. Os estados do Golfo fariam bem em ter sua própria produção e todos eles também fariam bem em adquirir drones de ataque de uso único. Mais uma vez, a riqueza deles proporciona vantagens distintas, especialmente em um mundo onde a guerra na Ucrânia já acabou.
Quando o conflito acabar, espera-se que fabricantes de drones ucranianos vivam uma era de ouro nas exportações militares, com estados do Golfo podendo superar concorrentes em contratos ou até adquirir fabricantes privados da Ucrânia. Além das munições de longo alcance, esses países podem ampliar suas forças aéreas e usá-las para projetar poder. Os estados do Golfo não têm falta de caças. Todos têm aeronaves de ataque ou multifunção de alta qualidade, especialmente Arábia Saudita e Catar, com avançados F-15 dos Estados Unidos. O principal problema deles é a falta de aeronaves de apoio não combatentes, como aviões de reabastecimento em voo e de alerta e controle aéreo antecipado, essenciais para operações aéreas ofensivas. Quase todos os exércitos parceiros dos Estados Unidos enfrentam esses problemas, pois as capacidades americanas de reabastecimento, comando, controle e reconhecimento são muito avançadas. Mas são problemas dos quais os aliados europeus e do Indo-Pacífico dos Estados Unidos estão definitivamente começando a se dar conta. Ao redor do mundo, os países estão competindo por encomendas de aviões reabastecedores como o Airbus A300 e 30 MRTT, e aeronaves de controle de campo de batalha como o E-7 Wedgetail e o Saab 2000. Mais uma vez, o dinheiro fala mais alto. Quando o assunto é garantir vaga na fila de exportação, os estados do Golfo podem falar mais alto do que quase qualquer outro país. Por fim, os estados do Golfo podem investir em forças de resposta rápida, maiores e mais capazes no ar e na água, principalmente em capacidade anfíbia. Se os estados do Golfo pudessem responder à hostilidade iraniana, tomando rapidamente o terminal de petróleo na ilha de Karg ou ilhas próximas ao Estreito de Hormuz, o Irã teria que repensar sua postura em um novo conflito. Assim, forças sauditas e omanenses devem estar preparadas para responder a infiltrações do Iraque e Iêmen. E todas as nações do Golfo têm interesse em garantir a defesa do Kuwait. O Kuwait e aliados já aprenderam que o país é vulnerável a invasões terrestres e é o único estado do Golfo que o Irã pode ameaçar por terra, usando forças terrestres pouco relevantes em conflitos com Estados Unidos e Israel. Mesmo que as forças terrestres e anfíbias dos estados do Golfo não tenham papel relevante em futuros conflitos, ainda são muito valiosas por outro motivo. Enquanto existirem forças de reação rápida que possam representar uma ameaça relativamente urgente a um agressor, o Irã ou qualquer outro adversário teria que considerar atacar essas capacidades militares primeiro antes de voltar sua atenção para alvos energéticos ou de infraestrutura. Talvez sua única função prática seja absorver mísseis nos primeiros dias de conflito, impedindo que sejam usados para destruir refinarias de petróleo ou usinas de dessalinização. De zero a heróis. Agora, dissemos isso há alguns minutos e vamos repetir. Fazer uma lista de desejos das capacidades que os estados do Golfo gostariam de desenvolver, essa é a parte fácil. No papel, essas novas armas, veículos de combate e princípios estratégicos dariam aos estados do Golfo vantagens poderosas em um conflito futuro, tanto na capacidade de defender de forma confiável seu próprio território, quanto na capacidade de representar uma ameaça de dissuasão crível contra futuras agressões. Mas o Golfo Pérsico é um lugar muito único, onde os países precisam lidar com limitações específicas que a maioria dos outros jamais teria que considerar. Antes de encerrar o episódio de hoje, queremos abordar esses desafios diretamente. O mais evidente é a geografia, principalmente para os 3 menores estados do Golfo, Catar, Bahrein e Kuwait. Entre eles, o Kuwait é o mais vulnerável. Como outros países pequenos, não tem território para recuar em caso de invasão terrestre, que é uma possibilidade real, diferente dos demais estados do Golfo. O Bahrein é muito menos vulnerável porque atacar o Bahrein torna praticamente impossível não atacar diretamente os Estados Unidos, mas isso não pareceu impedir o Irã da última vez, não é? O Catar não enfrenta muita ameaça de ataque terrestre, a menos que realmente irrite o resto do Golfo novamente, mas também tem muito pouco território para se esconder ou recuar, se precisar. Mas cada um desses 3 países pode olhar para nações em posição semelhante, como Israel ou Taiwan, nações que priorizam sua capacidade de retaliar e impor custos a um agressor antes mesmo que esse agressor chegue ao seu território.
Em alguns casos, não há problema em as forças armadas serem desequilibradas, e em alguns cenários específicos, é até melhor que elas sejam desequilibradas. O Catar, por exemplo, não precisa tanto dos 100 tanques encomendados da Coreia do Sul e Turquia, quanto de mísseis balísticos e drones, que ainda não possui. Quando a aquisição de armas é principalmente uma ferramenta de diplomacia em vez de autodefesa, esse tipo de compra faz bastante sentido. Mas essa já não é mais a realidade no Catar ou em qualquer uma dessas outras nações. Não é a realidade em que eles vivem agora. Depois, há a questão da população e, mais importante, a parcela da população que o país está disposto a aceitar nas Forças Armadas. Veja os Emirados Árabes Unidos. A população total do país é de quase 12 milhões, mas apenas 1,4 milhão, ou cerca de 12%, são cidadãos emiradenses. A distribuição populacional do Catar é bastante semelhante. Os cidadãos representam cerca de 30% da população no Kuwait e menos de 60% na Arábia Saudita, Omã e Bahrein, cada um. Esses países normalmente evitam recrutar estrangeiros para suas forças armadas, se possível, mas isso reduz o grupo de recrutamento para apoiar a expansão militar em cada país. E esse problema é ainda pior pelo fato de que os cidadãos desses países geralmente desfrutam de um alto padrão de vida, certamente mais atraente do que a vida militar. Claro, esses também são países com muito dinheiro à disposição. E quando países ao longo da história são muito ricos, mas não têm cidadãos suficientes para preencher seus exércitos, eles tendem a encontrar a mesma solução: mercenários. Embora muitos países duvidem do uso de soldados mercenários, os estados do Golfo já estão habituados a isso, mesmo que em menor escala. Os Emirados mantêm vínculos com organizações mercenárias que recrutam pessoas globalmente, principalmente da América Latina e África. Ex-militares dos Estados Unidos e Europa costumam ganhar contratos lucrativos como consultores, enquanto migrantes e expatriados com salários menores são contratados para funções de apoio militar como manutenção, logística ou alimentação. Apesar de quererem manter armas e aviões de guerra sob controle nacional, esses países podem aliviar parte do fardo militar ao depender mais de empresas militares privadas. Conforme suas habilidades e experiência, esses contratados podem operar defesas aéreas, atuar em estações de radar ou servir como praças em navios. Eles podem atuar como guardas, em guerra eletrônica, operações cibernéticas e outras funções. Acredita-se que os estados do Golfo recrutem estrangeiros para várias funções, propondo criar organizações mercenárias e intermediários para trazer soldados do exterior. Fontes do Middle East Eye dizem que priorizam contratados de países muçulmanos como Paquistão e Egito, mantendo vagas de especialistas para profissionais da Europa e outros locais. Uma conclusão hipotética da guerra na Ucrânia seria útil para militares do Golfo, pois dezenas de milhares de veteranos ucranianos deixariam o serviço em seus países. Se forem recrutados para contratos melhores no exterior, levarão a experiência em drones e defesa aérea que os estados do Golfo mais precisam. Os estados do Golfo não precisam recrutar só veteranos de combate. Um dos desafios subestimados que a revolução global dos drones trouxe é o fato de que drones podem ser operados por todo tipo de pessoa que normalmente não ingressaria no serviço militar. Operadores de drones longe da linha de frente não têm grandes exigências físicas quanto à idade, sexo ou capacidade. Também não precisam lidar com a ideia de que estariam em risco de perder a própria vida. Em vez disso, eles podem ser distribuídos para pontos de operação quase impossíveis de rastrear em apartamentos e outros locais facilmente disfarçados ou levados para bunkers reforçados que munições iranianas não conseguiriam penetrar. Se os estados do Golfo optarem por acumular drones de ataque de longo alcance, logísticos, veículos terrestres e marítimos não tripulados e outras armas operadas remotamente. Operadores de drones não tradicionais podem rapidamente virar multiplicadores de força. Sejam eles recrutados entre os cidadãos ou de um grupo de expatriados e contratados privados. Além disso, reduzem a necessidade de recrutar cidadãos do Golfo para funções de combate arriscadas ao usar tecnologia de drones e diminuir a demanda por operadores humanos. Por fim, há o problema da coesão estratégica. Nas próximas décadas, os emiradenses e os sauditas vão continuar com sua rivalidade.
Omã vai tentar reafirmar sua neutralidade estratégica. O Bahrein vai se agarrar à quinta frota dos Estados Unidos o máximo possível. E o Catar provavelmente vai aprontar algum tipo de besteira, seja lá qual for. Mas gostando ou não uns dos outros, cada um dos estados do Golfo está mais seguro se puder contar com os outros para defesa mútua, ou pelo menos se puder confiar que seus vizinhos não representam uma ameaça ativa. Quando quiserem competir, podem fazê-lo de forma econômica, tecnológica, diplomática ou, se realmente precisarem, por conflitos, por procuração em território de terceiros. O Golfo Pérsico e os países que dele dependem devem sempre permanecer seguros. Já houve alguns movimentos iniciais nessa direção. Em meados de maio, o Financial Times revelou que a Arábia Saudita propôs um pacto de não agressão para todos os estados do Golfo, incluindo o Irã, inspirado nos acordos de Helsinki de 1975 entre Estados Unidos e URSS na Guerra Fria. A proposta recebeu rápido apoio da União Europeia e da maioria dos países do Golfo, mas os Emirados Árabes logo se destacaram como os mais propensos a discordar. Mas mesmo que um pacto total de não agressão regional não possa ser acordado, os estados do Golfo têm a ganhar ao fechar o maior acordo de não agressão possível. A região também pode negociar acordos mais específicos com os quais todas as nações possam concordar de forma geral. Por exemplo, um pacto para respeitar e defender a neutralidade estratégica de Omã ou um acordo para que todos defendam o Kuwait por ser o mais vulnerável. Um estado do Golfo a ser atacado em uma invasão em grande escala. Bem, conceda isso. No contexto diplomático global, é incomum preferir acordos separados e limitados para questões específicas, em vez de pactos de segurança mais amplos. Mas a ideia de que todos os estados do Golfo assinariam um pacto de segurança regional agora é, no mínimo, implausível. Essas nações estão planejando competir. Eles estão planejando divergir estrategicamente e, eventualmente, planejam estabelecer superioridade uns sobre os outros. Se há uma coisa em que todos eles podem concordar, é que a região deles deve ser mantida segura de uma ameaça iraniana ou de outra ameaça externa. Então há um valor real em simplesmente chegar a um acordo sobre esse princípio, porque talvez não haja alternativa nenhuma. Nos próximos anos e décadas, os estados do Golfo vão ter que reconsiderar tudo o que achavam que sabiam sobre geoestratégia, diplomacia, dissuasão e, acima de tudo, poder. Mas o dilema deles é resultado das escolhas que fizeram após décadas de uma política militar que não levou o resto do mundo a sério. Não se constrói segurança nacional só assinando cheques, e esse erro levou os estados do Golfo ao maior choque de realidade de suas vidas. Agora, esses países têm trabalho a fazer. Temos que admitir que esse bug do dinheiro infinito vai ajudar muito no que fizerem a seguir. Obrigado por assistir.